Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, Brendo, Rafael Cuba. Bom dia, Duda. Galera, são 7h21. Vamos dar início à nossa aula, tá? O que nós vamos fazer hoje? Eu vou pedir para vocês escreverem o nome completo de vocês, tá? No chat, por favor. Porque, como eu falei lá no início, que a gente começou a se encontrar, eu estou avaliando vocês a questão da qualitativa, tá? Então, estou começando a mapear esse tipo de coisa. Então, preciso aí do nome de vocês completo, tá? Que algumas pessoas colocam, por exemplo, colocam algum... Quando entra, não colocam o nome, né? Colocam um apelido. Então, acaba passando despercebido quem é aquela pessoa, ainda mais que tem figurinha, não tem a fotinha de vocês. Então, vou pedir para vocês colocar o nome completo de vocês. Obrigada, Breno. Tá? Então, por favor, coloquem aí, por gentileza. Isso vai gerar a certeza que vocês participaram desta aula, tá? Já vou compartilhar minha tela. E aí, conforme vocês forem escrevendo aí, não esqueça de colocar o nome de vocês, por favor, tá? Vamos lá, gente. Conjuntos numéricos. Hoje nós vamos falar a parte final dos conjuntos, tá? Nós já passamos pelos números naturais, os números inteiros, os números racionais e irracionais, e hoje nós vamos falar sobre os números reais, ok? Então, o que seriam os conjuntos reais? O conjunto reais vai ser o conjunto de todos os números que a gente percorreu aí, tá? Resumindo, são os conjuntos racionais e os conjuntos irracionais. Sendo que dentro dos racionais aqui, eu tenho os números naturais e eu tenho os números inteiros, ok? Então, nós temos aqui, ó. Isso aqui é só uma representação gráfica, né, dos conjuntos. Então, eu tenho aqui os reais, que é o meu universo completo de números. Dentro dos reais, eu tenho os conjuntos naturais. Nós temos os números inteiros, aí dentro dos inteiros tem os números naturais. E dentro desses dois, do conjunto racional, eu tenho aqui os números inteiros e os números naturais. E essa outra parte aqui é justamente meus conjuntos irracionais. Juntando todos esses conjuntos, nós temos o conjunto, né, real. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat, tá bom? Deixa eu até abrir aqui o chatzinho para eu acompanhar. Vou colocar aqui no cantinho. Não esqueça de colocar o nome de vocês, tá, gente? Por favor, nome completo. Vamos lá. Então, ó, os conjuntos naturais estão contidos dentro dos inteiros, que está contido dentro dos racionais, que está contido dentro dos reais. Então, um está contido dentro do outro, tá? E aí, a gente fala um pouquinho sobre a reta numérica. A reta numérica, ela tem um início aqui, né? Tudo começa pelo ponto zero, marco zero. E a gente tem a parte positiva e tem a parte negativa, ok? Só que hoje, com os números reais, essa abrangência de números acaba levando ao infinito. Por quê? A gente tem aí, dentro dos reais, os números irracionais, né? Então, os números racionais são aqueles números que vão se repetir, não. É uma dízima que não é uma dízima, né? São aqueles números raiz de 3. É um número que vai ao infinito. E aí, ó, entre o intervalo de 0 e 1, eu tenho infinitos números, tá? Então, eu tenho um número com vírgula, eu tenho um número aqui com fração, eu posso ter um número com raiz, tá? E isso acontece tanto na parte positiva quanto na parte negativa, ok?
Aqui, ó. Raiz de 2, por exemplo, está aqui, ó, depois de 1,3333, depois dessa dízima aqui. Então, tomando como orientação positiva a direita, escolhemos um ponto A. Então, está aqui meu ponto A. A direita é a origem, que é o ponto O. Está aqui. O qual associamos o número 1, né? Então, aqui o A, associamos o 1. Então, o segmento OA, OA. Aí é a unidade de medida de comprimento. Então, aqui, praticamente, tem uma unidade de comprimento, tá? E assim vai, entre o intervalo entre um número e o outro, sempre tem uma unidade de comprimento. Uma pequena distância, tá? E a gente chama isso de reta real ou eixo real, pois os números reais completam a reta numérica. Então, hoje, a gente tem, entre o intervalo de 0 e 1, a gente tem infinitos números. Quando eu estava estudando os números naturais, entre 0 e 1, eu não tinha número nenhum. Entre os números negativos, né, os números dos conjuntos inteiros, entre 0 e 1 e 0 e menos 1, a gente só tinha só aquele intervalo. Quando a gente começou a estudar os números racionais, entre 0 e 1, por exemplo, aí eu já tinha alguns outros números ali dentro, tá? Então, é isso que está dizendo essa parte aqui da reta numérica. Então, a cada conjunto que a gente foi estudando, foi acrescentado mais alguma coisa dentro dessa reta numérica, tá? Então, dado um ponto na reta real, podemos associá-lo a um número real. Em módulo, representa a sua distância até a origem, cuja a unidade é OA, nesse caso aqui, tá? Do OA, que é esse segmento, o que é o segmento? Ele tem início e tem fim, ok? Então, aqui, ó, do ponto 0 ao ponto 1. É isso que ele está falando, que aqui existe uma pequena distância. Se o ponto que estiver à direita do O é um número real, será positivo. Se estiver à esquerda, será um número negativo. Então, o que estiver para cá vai ser positivo e o que estiver do outro lado vai ser negativo, tá? São conceitos que a gente já sabe, ok? Em relação à reta numérica. Então, nós estamos ainda continuando a estudar sobre a reta numérica. Então, nós temos aqui, ó. Na reta numérica, cada ponto é identificado a partir de um valor, que é a coordenada desse ponto. Então por aqui, ó. Do ponto O, desse segmento OR. Entre OR, eu falo que eu tenho raiz de 3 unidades. É uma distância. Entre OQ, eu falo que eu tenho 5,2 unidades. Hoje é permitido falar isso porque a gente está estudando os números quem? Os números reais. E a gente sabe que dentro dos reais existem infinitos números, tá? Entre o ponto OP, eu tenho 4 unidades. Então, a coordenada do ponto vai ser o quê? Qual vai ser a coordenada do ponto Q? Vai ser menos 5, porque essa parte aqui é a parte negativa, não é isso? Então, menos 5,2. Do R, vai ser R raiz de 3, é a coordenada desse ponto. E do P, qual vai ser o valor? O que vocês acham? Coloquem aí, por favor, no chatzinho. Ou pode abrir o microfone e falar, não tem problema. O que vocês acham? Qual vai ser o valor do ponto P? Muito bem, Rafael. 4 unidades, tá? Então, a coordenada do ponto P, neste caso aqui, nesse exemplo, vai ser 4. Tá? Muito bem, Breno. Então, olha só. Isso aqui é só para a gente poder lembrar, tá? Destacamos os seguintes subconjuntos. Então, os números reais não nulos, né? Vai ser o conjunto R com aquele asterisco. A gente já comentou sobre isso. E é como se fosse R, conjuntos reais, menos o zero, né? Aqui não tem novidade para vocês. Isso aqui a gente já falou lá atrás, tá?
Então, vamos lá. Esse conceito aqui de intervalos é muito importante. Então, preciso que vocês prestem atenção, tá? Porque aí tem, então, tudo que a gente falou aqui, vocês já sabem. Desculpa. Vocês já sabem. Essa parte de intervalos, a gente vai pegar alguns novos conceitos. Lembra que eu falei que a matéria ela vai e vem? Então, quando ela vai, beleza. Agora, quando ela vem com algo a mais. Então, esse é o algo a mais quando a gente fala sobre os conjuntos reais. E aí, para chegar aqui, a gente tinha que passar pelos outros conjuntos, para vocês poderem lembrar, tá? Então, aqui nos conjuntos, nos intervalos, existem aí outros subconjuntos dentro de reais, que são determinados por desigualdade, ou qual chamamos de intervalos. Então, aqui é um subconjunto, são subconjuntos do conjunto real. Eles determinam o quê? Desigualdade. E eles são chamados de intervalos. Então, por exemplo, conjunto dos números reais maiores que 5 e menores que 9. Como que eu vou descrever isso? Então, eu tenho aqui, ó, para começar, eu vou representar isso numa reta. Quando a gente fala de intervalos, a gente representa por uma reta aqui. Observe que eu tenho uma bolinha aberta aqui, ó. E eu também tenho uma bolinha aberta aqui. A gente vai voltar aqui em cima. O conjunto dos números reais maiores que 5. Então, quando a bolinha está aberta, eu não incluo o número 5 naquele intervalo. Ok? E menores que 9, eu estou dizendo que eu não estou incluindo 9. Então, quem é o intervalo? Quem são esses números? O 6, o 7, o 8. Ok? É isso que eu estou dizendo. Nessa representação gráfica que a gente está vendo aqui. É uma representação de uma reta onde eu tenho uma bolinha branca aqui posicionada no número 5 e uma bolinha branca aqui posicionada no número 9. E, na verdade, eu estou dizendo que o intervalo é essa parte vermelha aqui. E aí eu posso representar esta reta aqui desta forma aqui também, ó. Isso aqui também é o intervalo. O intervalo ele vai ser representado assim, ou assim, ou desta forma aqui. Esta forma aqui a gente já conhece, tá? A gente já vem trabalhando há um tempinho. Então, aqui eu estou dizendo que é aberto em 5 e aberto em 9. Ou seja, quem é o valor de x? O x pertence aos reais, tal que x é maior que 5 e menor que 9. Quem são esses valores? O 6, o 7 e o 8, ok? Então, esse intervalo contém todos os números reais compreendido entre os extremos. E aí, exatamente, ainda tem esse detalhe. Então, não é só o 6, o 7 e o 8, né? O 6, o 7 e o 8 é como se fossem os principais, não é isso? Mas entre o 6, melhor, entre o 5, né, e o 6, existe uma infinidade de números. Entre o 6 e o 7, existe uma infinidade de números, não é isso? Então, são todos os números compreendidos entre esse intervalo. Vocês compreenderam? Coloquem aí, por favor, para a gente poder prosseguir. Eu acho que só está na aula o Brendo e o Rafael Cuba. Ah, a Maria Eduarda apareceu. Então tá tranquilo, né, Maria Eduarda? Beleza, Davi? Então, esse conceito, gente, ele é importante porque a gente vai fazer exercícios voltados para esse tipo de conceitos, tá? Estão acordando, né? Eu sei que segunda-feira, 7h20, é complicado para todo mundo, né? Mas vamos lá. Então, aqui, ó. O conjunto dos números reais maiores que menos 4 ou iguais a menos 4 e menores que 3 ou
iguais a 3. Então, aqui eu tenho a palavrinha o quê? Igual. Aqui eu não tenho a palavrinha igual. Então, vai ficar assim, ó. A representação. Eu tenho uma reta. Aqui a minha bolinha é fechada. Tá vendo? Isso quer dizer que... Gente, vamos parar de conversar e vamos prestar atenção. Tá? Isso quer dizer que eu estou incluindo o menos 4 e estou incluindo também o 3. Então, o intervalo de número vai do menos 4 ao mais 3, tá? E a representação vai ser fechado em menos 4 e fechado em menos 3, tá? Quando eu tenho esse símbolo aqui, é sinal que eu estou incluindo, nesse caso aqui, desse exemplo, o menos 4, e estou incluindo o menos 3. E aí, nossa representação da propriedade que a gente já vem trabalhando, né? X pertence aos reais, tá o quê? Menos 4, ele é maior ou igual... X é maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 3, tá? Então, esse intervalo vai conter todos os números, né? Que vai de menos 4 até 3. Ou seja, eu não estou dizendo que ele está entre os valores. Ele vai conter o valor de menos 4 até o número 3, tá? Então, vamos prosseguir. Então, nós temos aqui, ó, conjunto dos números reais maiores que 2 e iguais a 2 e menores que 7. Então, vai ter um momento que vai ter uma abertura fechado em 2 e aberto em 7. Não é isso? Olha lá. Fechado em 2 e aberto em 7. Então, nós temos aqui a nomenclatura. Olha, fechado em 2 e aberto em 7. Então, isso quer dizer que o extremo de 2 pertence ao intervalo, o 2 vai incluir, e o extremo de 7 ele não pertence. Então, o 7 ele não vai entrar. Logo, nós chamamos de um intervalo semiaberto à direita, tá? E aí, ó, eu posso trabalhar com números de fração, eu posso trabalhar com número de raiz, porque a gente está dentro dos números reais, tá bom? Eu posso trabalhar com dízima, eu posso trabalhar com números irracionais. Então, vocês têm que ter essa percepção em relação a cada número que é colocado no exercício, tá? A interpretação vai ser muito importante. Então, aqui ele fala o seguinte: o conjunto dos números reais maiores que menos 1/3 e menores que 6 ou igual a 6. Então, esse intervalo vai ficar assim, ó, aberto em menos 5/3 e fechado em 6, tá? E aí nós temos aberto aqui e fechado. Então, x pertence aos reais, tal que o x ele é maior que menos 5/3 e menor igual a 6. Quem tiver qualquer dúvida, é só colocar aí no chatzinho, tá, gente? Então, esse procedimento aqui a gente vai chamar de intervalo semiaberto, o quê? À esquerda, ok? Observe aqui, ó, que a bolinha é fechada e depois aberta e fechada, tá? E aí a gente tem esse símbolo aqui, é o símbolo do infinito, tá bom? É como se fossem nossos 3 pontinhos. Qual parte, Bia? A anterior? Tá, então vamos lá. Só para a gente voltar aqui rapidinho, tá? Para todo mundo caminhar juntos, tá bom? Aqui ele está dizendo assim, ó. Conjunto dos números reais maiores que 2 ou igual a 2. Quando eu falo isso, a minha bolinha vai ser fechada. Então, o meu intervalo ele é fechado. Estou dizendo que o 2 vai incluir dentro daquela sequência, dentro daquele intervalo, tá, Bia? E menores que 7.
tá? Então, a gente tem assim, ó, a representação na reta. Bolinha fechada em 2 e bolinha aberta em 7. Então, estou dizendo, quem são esses números? O 2, o 2,1, o 2,2, o 2,001, entendeu? Todos os números nesse intervalo aqui. Eu estou incluindo eles. Essa informação aqui é a mesma informação que está escrita aqui. Só que aqui eu estou escrevendo de uma forma diferente. Aqui é uma representação gráfica, aqui é uma representação de intervalos. Mas tudo isso aqui é intervalo, tá? Tudo isso aqui. As 3 opções são intervalos. Só que eu escrevo a mesma coisa em formas diferentes. Então, nós temos aqui, né? Intervalo fechado em 2 e aberto em 7. E a parte aqui da propriedade, né? X. O x ele é maior ou igual a 2 e menor que 7. Ok? E aí o que acontece? Do outro lado, também pode acontecer a mesma coisa, tá? Entendeu agora, Bia? Beleza, então vamos prosseguir. Então, olha só. Aqui, como eu falei para vocês, esse símbolo aqui é o símbolo do infinito. É como se fosse aqueles nossos 3 pontinhos, tá? Essa forma aqui é a mesma daqui que é a mesma daqui, ok? Escrevi 3 vezes a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, x pertence aos reais, tal que o x, ele é maior que a, né? O a aqui é como um número. Então, estou dizendo que se o x é maior que a, então, na verdade, eu vou ter um intervalo. Tem alguém com o microfone aberto. Quer perguntar? Acho que não. Então, vamos lá. Então, o A, eu tenho aqui, ele é aberto em A e aberto em quê? Em infinito. Porque eu não sei até onde vai nessa sequência aqui. Ah, tudo bem. Então, olha, representando aqui, o meu Azinho aqui, a bolinha vai ser o quê? Aberta. E aí, como eu tenho uma reta, esse símbolo da reta aqui, que é a seta, eu indico que tem mais números para lá. É como se fosse o sinal do infinito, tá? Aqui, essa nomenclatura aqui, eu já tenho o quê? Fechado. Então, a bolinha é fechada. E eu tenho o sentido contrário, que é a parte negativa, tá? Então, olha aqui só algumas observações. Bolinha fechada indica intervalo fechado. Bolinha aberta indica o intervalo aberto, como a gente já viu. Esse símbolo é o mais infinito, tá? Esse símbolo aqui é o menos infinito, ok? Observe que esses símbolos aqui são símbolos matemáticos, não quer dizer que são números reais. O infinito, a palavra infinito, não é um número real. É só uma notificação, uma representação matemática, ok? Os números é 1, 2, 3,4, a raiz de 5. Isso são números. Isso aqui é um símbolo matemático, tá bom? Gente, olha só, gostaria de dizer para vocês o seguinte. Tudo que acontece aqui na tela, tudo que vocês escrevem, principalmente no privado, o professor tem acesso depois, porque fica tudo gravado. Então, quem está conversando no chat, por gentileza, eu peço para prestar atenção na aula, tá? E aproveito para pedir para vocês colocarem o nome completo de vocês. Porque, como eu falei, eu estou avaliando a qualitativa, ou seja, a participação de todos, tá? Então, quem ainda não colocou um nome, por gentileza, coloquem, tá? Então, vamos lá. Escreva o intervalo. Aqui a gente vai trabalhar as operações, tá? Então, escreva os intervalos, o intervalo representado pelo conjunto dos números reais maiores que menos o meio e menores ou iguais a 5, utilizando a reta numérica, a notificação de conjuntos e conchetes. Então, aqui ele está pedindo as 3 formas, tá?
Olha como vai ficar. Essa é a reta numérica, ok? Os números maiores que 1 menos 1/2 e menores ou igual a 5. Então, a bolinha fechada em 5 e aberta aqui, menos 1/2. Nós temos aqui a propriedade, né? A notificação de conjuntos. E nós temos aqui a notificação de conchete. Então, aqui nesse exemplo, ele pede as 3 notificações, usando a reta real, a notificação de conjuntos e a de conchete. Tá? Aí aqui, ó, aqui eu já tenho uma operação. Então, aqui eu tenho o conjunto A aberto em 2 e aberto em 5. Lembrando que essa vírgula aqui não é 2,5, tá? É aberto em 2 e aberto em 5. E o conjunto B vai ser fechado em 3 e aberto em 8. Ele pede para determinar a união com B e a interseção com B. A gente já viu essas operações, a união e a interseção. Aí a união é que vai juntar todos os elementos. A interseção, a resposta vai ser aquele elemento que se repete, tá? Então, nós temos aqui, ó, meu conjunto A, aberto em 2 e aberto em 5, ok? Fiz a minha reta B. A gente vai trabalhar muito com essa notificação. Então, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção e qualquer dúvida, perguntar. Meu conjunto B vai ser fechado em 3 e aberto em 8. Ok? A união entre A e B vai ser... Eu tenho que juntar todo mundo? Então, vou repetir o 2 aqui, ó. E eu vou até onde? Até o 8. Então, vai ser aberto em 2 e aberto em 8. A resposta da união. E a interseção? Qual vai ser a resposta? Ó, o conjunto A e o conjunto B. A interseção são os números que se repetem, não é? Se eu observar entre A e B, entre os números que se repetem, vai ser entre o 3 até onde? Até o 5. Então, eu já tenho a minha resposta. Então, a interseção entre A e B vai ser fechado em 3 e aberto em 5. Tá bom? Tranquilo? Coloquem aí, por favor. Vocês entenderam essa parte dessas operações? Hugo, sim. Rafael, sim. Brendo, sim. Biazinha, sim. Mateus. Tá. Então, tranquilo, gente. Então, ó, vamos prosseguir, tá? Já que todo mundo entendeu. Essa parte aqui é muito importante, que a gente vai fazer algum exercício voltado para esse tipo de operações, tá? E aí, observar o que o enunciado está pedindo, beleza? E aí, aqui a resposta, ó. Se eu fosse representar nos intervalos, né? Eu tenho aqui aberto em 2 e aberto em 8. A minha resposta da união. E a interseção, fechada em 3 e aberto em 5. Então, vamos continuar aqui com outro exemplo. Outro exemplo é calcular aqui, ó, A menos B. E aí, eu trouxe aqui a propriedade. Também pode vir assim, tá? Então, aqui na propriedade, eu voltei aqui. Como a gente está trabalhando com a gente vai trabalhar com os intervalos. Sempre vai ser as 3 notificações, praticamente, tá? Então, eu separei aqui quem é o A, quem é o B. Beleza? E fiz A menos B. A menos B, ele quer saber quem é o A. Então, aqui, neste caso aqui, vai ser aberto em menos 3 e fechado em 1. O 1 vai ser incluso.
tá? Ele não vai ficar aberto, não. E aqui eu tenho a minha resposta na parte de conjuntos. Representação de conjuntos. Então, vamos fazer exercícios? Vamos lá, página 40, exercício 27, 29, 35 e 36. Para agora, tá bom? Qualquer dúvida, podem notificar aí no chatzinho. Coloquem as dúvidas aí, gente. Estão conseguindo fazer o exercício tranquilo?
Não sei te posicionar por enquanto sobre isso não, Hugo. Aí tem que vir com a coordenação e a direção, tá? A gente ainda não recebeu nenhuma notificação. Mas tão logo, provavelmente quando a gente souber a data direitinho, essas coisas assim, a gente vai fazer umas revisões, né? Vai ter todo um trabalho antes, tá? Fica despreocupado em relação a isso. Acredito que a avaliação vai haver, tá bom? Aí vai depender de colégio para colégio. Por exemplo, tem colégio que eu trabalho que a gente vai, agora em maio, a gente vai fazer a avaliação online. Um outro colégio que eu trabalho não vai ter, vai ser só qualitativa, entendeu? Eu não sei ainda o posicionamento do Marcos Rodrigues em relação a isso, tá? Mas vamos fazer a nossa parte, vamos fazer os exercícios, vamos entender a matéria, né? Que isso é o mais importante, tá? Vamos participar. Mas assim que eu souber, eu falo para vocês, tá? Galera, olha só. Nosso tempo já está no finalzinho, tá? Essas condições então vão continuar na nossa próxima aula. Nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira. Vai ser na quarta-feira, tá? Praticamente o horário que foi semana passada, acredito eu. A Suzana não deve alterar, tá bom? Então, assim que a gente começar a aula, eu começo corrigindo, tá? Então, desejo a todos vocês um bom dia aí. A gente se encontra na quarta, tá bom? Então, um beijo e um bom dia.